fazendo e ainda há de fazer nas nossas vidas. Senhor, nós queremos nesta noite te agradecer, Senhor. Te agradecer por todos os teus benefícios, ó Deus. Senhor, não só de um mês, de um ano ou de 2, mas são 28 anos, ó Pai. Quantas coisas nós já passamos, mas não passamos sozinhos, porque o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos ajudando, nos esforçando, Senhor. Choramos muitas das vezes, mas também cantamos hinos da vitória. E até, ó Pai, quando choramos, ó Deus, Senhor amado Pai, tudo é pela tua permissão. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque tu tens nos sustentado essa casa de oração, Senhor, e nos permitido, ó Deus, adentrar por essas portas, Senhor, não só hoje, ó Deus, mas, Pai, todos os dias, para junto te louvar e te adorar e te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou e que o Senhor está realizando e ainda vai realizar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, amado Pai, pela tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia, pela vida de cada irmão, Senhor. Oh, Deus querido, Pai, muito obrigada, Senhor. Amado Pai, muito obrigada pela vida do pastor Márcio, ó Deus. Senhor, este homem, ó Pai, que foi o Senhor quem trouxe para estar aqui, ó Deus, cuidando das tuas ovelhas, debaixo do teu cuidado e da tua direção, Senhor. Muito obrigada, Pai. Continua sustentando o teu filho, dando saúde, ó Pai querido, firmando seus passos em ti, Senhor, orientando ele, ajudando ele, Senhor amado, Pai. Senhor, dando vitória à vida do teu filho, à sua casa, à sua família, Senhor amado, juntamente com ele, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, ó Pai querido, que é o governo da tua casa, Senhor, esses homens, o qual, ó Pai, não fomos nós que escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu para estar à frente da tua obra, debaixo do teu comando, debaixo da tua direção, Senhor. Obrigada, Pai querido, Senhor, por cada departamento, ó Deus, da SAF, o PH, Senhor, amado Pai, o CP, Senhor, a UPA, Senhor, muito obrigada, Senhor, ó Deus, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado. Senhor, gratidão é a palavra dos nossos corações. E que nós, ó Pai, possamos continuar firmes, Senhor. Firmes, ó Pai, sendo sustentado por Ti a cada dia. Senhor amado. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor já realizou e que o Senhor ainda vai realizar. Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nos envolveu com teu Espírito e nos trouxe à tua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Nesta noite, Senhor, uma noite especial, uma noite que completamos 28 anos nesse bairro, nessa rua, da tua existência, Senhor, do teu evangelho, da tua palavra, Senhor, neste município, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite queremos dedicar esse culto a Ti, Senhor. Receba cada oração que irão ser feitas aqui nesta noite, Senhor. Receba, Senhor, os louvores que iremos entoar em Teu nome, Senhor, na perfeita adoração, Senhor. Receba, Senhor, e Tu possa estar, Senhor, com o pregador da noite, trazendo a mensagem, Senhor, do Teu coração para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, estar com a mente e com o coração aberto para aceitar a Tua palavra, Senhor, e entender que ela é boa para nós, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença. E queremos colocar, Senhor, nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Aqui estamos, Senhor, para Te adorar.
nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas curas que foram realizadas aqui, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por responder as orações, Senhor, dos teus servos aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pelos teus anjos, Senhor, operar neste lugar. Senhor, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor possa falar através da sua palavra aos nossos corações. Usa cada instrumento, usa cada voz. Aos que ali estiverem, ó Deus, no banco para poder exaltar o teu nome. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo anjo dessa igreja, pastor Márcio, Senhor, que tu possa abençoá-lo, Pai, em nome de Jesus. Aos líderes, Senhor, desta igreja, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, em nome de Jesus, dando, ó Deus, capacidade a cada dia, ó Deus, e direção do teu Espírito Santo para fazer aquilo que é certo e aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para essa igreja e em torno dela, Pai. Muito obrigado por mais um domingo aqui na tua casa. Muito obrigado pelas nossas vidas. E aqueles que tiveram as dificuldades de estar aqui hoje, mas estão aqui para te louvar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos exaltar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Tiago, retorno aqui, retorno. Som, ei, som. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Mais uma vez, só do início. Entrarei em sua presença. Entrarei em tua presença. Opa! Com sacrifícios de louvor. Aplaudir o Senhor com as mãos. Salmo 47, versículo 1. Então exalte aquele que é digno de toda honra e todo louvor. Aleluia! Toda glória eu te darei, Pois do pecado me livraste. agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, Engrandecei seu nome. exaltai, Ao Senhor louvai. exaltai, Engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Exaltai. exaltai, Engrandecei seu nome. exaltai, Ao Senhor louvai. exaltai, Engrandecei seu nome. A Ele se louvai. a Ele se louvai. Exaltai. Os irmãos podem se assentar, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Com alegria, nessa noite, nós celebramos 28 anos de organização. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos por Ele recebidas. Vamos abrir a palavra, Isaías 64, capítulo 1. Vamos ler juntos até o versículo 4. Diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Vamos ler juntos? Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome
aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar o nosso irmão José Luiz, ele vai estar louvando o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusação, ouvir o tentador, lembrança do passado vem, que querer me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, mas quase parando sem força, igual o que é que tem? E encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que eles não lembram mais, eu contemplo a glória de Deus. A igreja investida do vil tentador, mas glória a Deus, para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusação do vil tentador, lembrança do passado vem, que querem me fazer calar, ou mesmo palavras de alguém que não quer mais gente acreditar, mas quase parando sem força ficou e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembro dos mais, eu cantei pra glória de Deus. A igreja está em ti, Jesus, pelo sangue que venceu a cruz, é certo vitória
dado vil tentador mais nenhum. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. Certo vital trazia, investir, dando um vil tentador mais. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados, reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que nos perdoou o pecado. E após esse momento de oração silenciosa, pedir a nossa irmã Edvânia que esteja dirigindo em oração de confissão. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui na Tua casa, para te bendizer, para te glorificar, para exaltar o Teu santo nome. Só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E neste momento, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Somos, Senhor, totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. E neste momento, ó Pai, queremos te pedir que o Senhor esteja limpando os nossos corações, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Somos pecadores, Senhor, pecamos por palavras, pensamentos, atitudes e também pela nossa omissão. Ó Pai amado, nós queremos te pedir, nos dê um coração, Senhor, igual ao teu, um coração, Senhor, obediente à tua voz, um coração, Senhor, que te glorifica, um coração, Senhor, que te adore, ó Pai. Pai amado, muito obrigada por 28 anos de organização da nossa igreja e que possamos a cada dia viver para te glorificar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Com alegria, vamos bendizer, exaltar o nome do Senhor. Nossos irmãos do grupo de louvor vão estar conduzindo a igreja em adoração. Mais uma vez, vamos ficar de pé, exaltando aquele que é digno. Som. Parou aqui. Aleluia. Quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Os muralhas e derruba fortalezas. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, quem me
sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Aquilo que vocês aprenderam, vamos lá. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Mais uma vez. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria, vida eterna e louvor. E agora, videira, 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 vida. Só vocês. Bem alto, a videira que é Cristo. Videira, 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 videira. Videira, 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 vida. Aleluia. Aplaudir ao Senhor, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Em Samuel, tem uma história em Samuel 30, que os inimigos invadiram, os amalequitas invadiram o território lá de Davi, roubaram suas mulheres, seus pertences, tudo que havia lá. E aí Davi não está no arraial, mas aí os seus valentes vieram reclamar com Davi. Davi, os amalequitas vieram e roubaram tudo que era nosso aqui. O que a gente vai fazer? Todos tristes. Ele foi agora, beleza, nós vamos no terreno do inimigo e vamos tomar tudo que nos roubou. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Quantas vezes ele tem tentado sobre a sua vida? Quantas coisas tem tentado pegar de você? Mas é essa hora que você tem que louvar e bendizer o teu nome. Ter coragem, porque é a tua fé que prevalece. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou, mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou, mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 debaixo do meu pé. No terreno. De novo, ó. Você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Oh, você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Parou. Olha o que Deus fez por mim. 29 anos de casados. Meu filho fez 9 meses de um milagre. Dia 28 de dezembro. Todos aqui oraram e vocês fazem parte disso. Mas a igreja foi no terreno do inimigo. Todos oraram.
e o milagre aconteceu. Então você pode crer que o Senhor, você pode crer, curou, limpou, transformou a minha vida, colocou meus pés na rocha firme, transformou as nossas vidas. E cada vida que está aqui é um milagre na presença do Senhor. Você pode crer? Amém? Vamos lá. Você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Olha aquele que é digno. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer essa oração conosco. Às vezes nós pensamos que não temos, às vezes nós pensamos não, às vezes não temos o que falar. E aí é quando a gente pede ao amigo, Espírito Santo, interceda por mim, me ajuda, eu não sei o que fazer. Então, neste momento, se você está assim, ou até se você está, peça a Ele que venha interceder por você. Amém? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, venha interceder, ó Deus.
Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espíritos, quero ouvir vocês. Muitas noites eram esse louvor que eu cantava, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, porque eu não sabia mais o que falar, não sabia mais o que pedir. Venha por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluias. Esse Deus bom, esse Deus tremendo. Aleluias. Você pode se assentar nesse momento. E nós temos a oportunidade nesta noite, neste momento, de devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então eu te convido a trazer os seus dízimos, as suas ofertas, aqui no altar do Senhor. Aleluias. Podem ficar à vontade, aqueles que estiverem preparados podem vir à frente. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz.
orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas que foram trazidos nessa noite à casa do Senhor. Oremos. Pai, nós te bendizemos. Louvamos ao teu nome porque tu és o Deus da provisão, o Deus que tem nos sustentado a tua obra neste local durante 28 anos e continua sustentando e continuará sustentando, porque tu és o Deus da provisão. Abençoa cada um, Senhor, que nessa noite trouxe à tua casa aquilo que te pertence e ofertou na tua obra. Que as tuas bênçãos sejam abundantes, Senhor, sobre as suas vidas. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convidar nossas crianças, elas vão estar louvando ao Senhor nesse momento, estão com a oportunidade. Som. A cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Uma mão, outra mão, Cristo dai louvor. Com todo ser, com todo corpo, a Cristo dai louvor. Pelas mãos e os pés, a cabeça, a voz, com seu corpo. Louvor com todo ser, com toda vontade, Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, no seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, um pé, outro pé, a cabeça, a Cristo dai louvor. Todo ser, com toda volta, Cristo dá louvor, com as mãos e os pés, a cabeça, a voz, com seu corpo dá louvor, uma mão, outra mão, com um pé, outro pé, com a cabeça e a voz. Convidar todas as crianças, se ainda tiver alguma sentada, vem para cá, que elas vão sair agora para ouvir uma mensagem contextualizada. Vem para cá, se juntar às demais crianças. Vamos orar por elas. Pai, nós te bendizemos pelas nossas crianças, louvamos ao teu nome. Pedimos, Senhor, que tu esteja abençoando a mensagem que será pregada e que seja guardada em seus corações. É a nossa oração em nome do Senhor. Amém.
Convidar o nosso irmão Paulo, ele vai estar adorando ao Senhor nesse momento. Eu devia ter convidado ele no início do culto, já para ele vir se aproximando, mas eu esqueci. Mas nós temos tempo, né? Sim. O pastor falou que eu deveria estar sentado aqui para não demorar tanto a vir. Mas é porque eu já vim muitas vezes aqui nesses 28 anos. É que nós estamos aqui. 28 anos. 28 anos. E nós continuamos louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos? Amém. Então tá, quero ver quem é que vai adorar o Senhor. Vamos adorar mesmo. São 28 anos. Por tua morte lá na cruz, meu Jesus, te adorarei. Por seu sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, pela certeza da sua presença e a total certeza da sua onisciência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção,
por cantar a glória e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus. Amém. Momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor, convidar pastor Antônio Carlos, pastor da primeira igreja de Duque de Caxias. Com muita alegria nos recebemos nessa noite para estar compartilhando daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui juntos também, eu e minha esposa Renata, juntamente com outros irmãos, para celebrar essa vitória, 28 anos de serviço prestado ao Senhor. Glória a Deus. Amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Convido aos queridos para que leiamos aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Fico feliz em rever também irmãos já conhecidos e irmãos que estamos conhecendo, renovando a amizade. Está escrito, Apocalipse 3, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Amém? O texto sagrado me faz lembrar de uma história, de uma ilustração, onde, em certa região, havia um pé de laranja que frondoso. Esse aqui, o pé de laranja, naquela chácara, naquele sítio, ele olhava para o chão e via as formigas passando de um lado para o outro, e ele dava gargalhadas e olhava aquelas formigas e dizia: coitadinha dessas formigas, tão miseráveis, tão insignificantes essas formigas. E próximo àquele pé de laranja estava uma mangueira enorme, muito maior que aquela laranjeira. E da mesma forma, aquele pé de manga olhava para o pé de laranja e dizia: coitada dessa laranjeira, tão insignificante, tão nada. E assim muitas outras árvores maiores pronunciavam. Mas ali existia um pé de jequitibá, muito grande, frondoso, gigantesco, o maior de toda a região. Mas ele procedia diferente no meio daquela floresta toda. Ele não olhava para baixo, criticando as árvores menores, mas ele olhava para cima, para as estrelas, para o céu, e ele dizia: ó Deus, como eu sou pequeno, como eu sou insignificante. E nós estamos diante de uma igreja, de uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes, que era uma igreja que vivia num passado. Porque Sardes, essa igreja estava, a cidade de Sardes era outrora a capital da Lídia. Lídia, onde havia um personagem, o rei Creso, que foi um dos reis mais ricos de todos os tempos. Ali havia muito ouro, a terra era muito fértil. E se nós formos fazer uma pesquisa sobre Lídia, sobre Sardes, vamos observar que foi um império poderoso, de muitas riquezas. E certamente por ser assim, havia muita vaidade, muita arrogância no povo daquela cidade, em Sardes, que era a capital da Lídia. E o texto fala que esta igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse, foi lembrada pelo Senhor, que faz uma admoestação para, de alguma forma, tocar no coração desta igreja, despertar essa igreja. Essa cidade estava numa acrópole, e era uma cidade inexpugnável, uma cidade de difícil invasão. E também era orgulhosa por isso. Era um lugar muito difícil, tinha que escalar até chegar lá, e tinha muros fortificados. Mas aconteceu que, por descuido, por falta de vigilância, havia uma fresta naquela rocha, em que tinha possibilidade dos invasores
tomarem aquela cidade. E foi o que aconteceu no ano 500 e também no ano aproximadamente 200 a.C. Uma dessas invasões foi o rei Ciro, que no descuido daqueles guardas de Sardes, eles conseguiram escalar e entraram por essa fresta e os guardas estavam dormindo. E entendiam, aqui não tem como ninguém chegar nessa altura e aqui é muito fortificado, mas eles estudaram e conseguiram. E é por isso que o texto diz, vocês têm que vigiar, vocês têm que atentar, não deixar fresta, não deixar oportunidade para o inimigo entrar, invadir, ganhar espaço, ganhar terreno. E foi isso que aconteceu no ano, nesse período, Alexandre Magno, o grande conquistador, ele reconstruiu essa cidade. E depois houve um terremoto no ano 17, que quase destruiu parcialmente a cidade de Sardes. E o imperador Tibério também a reconstruiu. Mas essa cidade entrou em decadência. Mas nunca perdeu a pose, a arrogância, porque vivia de um passado, vivia de uma história, não vivia de uma realidade. Era uma cidade falida no tempo de Cristo, mas que se sentia como uma cidade viva. E assim também tinha essa percepção equivocada a igreja de Sardes. Uma visão realmente equivocada da sua espiritualidade. E nós observamos que o texto começa assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, certamente o líder daquela igreja, que pastoreava aquela igreja, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tem os 7 Espíritos de Deus. O número 7 é o número da perfeição, da plenitude. Ou seja, ele é o próprio Espírito Santo, aquele que pode trazer vida àquilo que está morto. E aí ele diz assim, e as 7 estrelas, que são os ministros, os pregadores, são aqueles que estão pregando a palavra que edifica, a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que renova, que dá novos horizontes a uma igreja que está perdendo a visão espiritual por várias questões. E aqui era a vaidade, era a falta de vigilância. E diz o Senhor, conheço as tuas obras, que tens nome que vives, e estás morto. A igreja espiritualmente estava em decadência, praticamente morta espiritualmente, não fazia diferença onde estava, não estava brilhando para a glória de Deus, resplandecendo, sendo luzeiro nas trevas, naquela cidade que era uma cidade realmente proeminente no passado, mas estava em decadência econômica e era uma cidade promíscua, idólatra, e onde o mundo estava influenciando a igreja, e a igreja estava sendo influenciada pelas trevas. Ele diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Nós, como uma igreja odierna, uma igreja atual, hoje somos a igreja do Senhor, precisamos sempre fazer essa pergunta, ó Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, tu me conheces, como eu estou diante do Senhor, porque às vezes nós, hoje, temos uma visão equivocada da nossa espiritualidade, como a igreja de Corinto estava equivocada, uma igreja que tinha dons espirituais, mas que não tinha unidade, que não tinha união, uma igreja que não sabia viver em koinonia, uma igreja que não sabia perdoar, uma igreja que tinha a mania de maledicência, de não respeitar autoridades, como o próprio apóstolo Paulo, que tinha que sempre falar que era apóstolo,
da parte de Deus, porque muitos ali o discriminavam, porque viviam de aparência, uma igreja de fachada, uma igreja que precisava de uma transformação espiritual. Então, o texto diz: conheço as tuas obras. A sociedade, elas têm uma visão equivocada de vocês, mas eu sei quem são vocês. Vocês estão mortos espiritualmente, e eu não quero isso. Vocês não estão me glorificando com este culto, com esta adoração. É como diz Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E nós observamos aqui, que no verso 2, ele diz: ser vigilante e consolida. E eles sabiam o que significava ser vigilante, porque por várias vezes, por falta de vigilância, eles foram invadidos e foram destruídos. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, queridos, em primeiro lugar, um Deus que detecta a espiritualidade daquela igreja, que chama aquela igreja para um despertamento espiritual, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, aleluia! Como está escrito lá em Efésios 5,18: não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma igreja que tinha perdido a visão espiritual, a unção de Deus, o fervor da adoração, estava morta aos olhos do Senhor. Ele diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, como uma chama quase apagando. Ele diz: olha, renova essa chama, porque não é assim que eu quero esta adoração, esse trabalho. Eu quero uma igreja renovada, uma igreja viva, uma igreja que anda na palavra, que obedece à palavra, que está disposta a realmente renunciar o eu para glorificar o Senhor. E ele chama então uma igreja para vigiar. E essa palavra é para o nosso coração. Hoje nós precisamos orar e vigiar. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, está escrito: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Às vezes nós achamos que estamos muito bem, e nós precisamos fazer essa retrospectiva, essa introspectiva, esse autoexame espiritual na nossa vida. Porque se nós nos sentimos que estamos em pé, na presença do Senhor, veja que não caia, vamos vigiar para mantermos na presença do Senhor, porque é assim que o Senhor requer de cada um de nós. Porque o Senhor nos conhece. Nós temos que vigiar o nosso relacionamento conjugal, porque a família é instituída por Deus, a família é abençoada por Deus, e a nossa família precisa, muitas vezes, trazer esperança para aqueles que são solteiros, para que eles possam ver no nosso caminhar, na nossa vida familiar, eles tenham o desejo de constituir família, no mundo de tantas famílias destroçadas e destruídas. E nós precisamos vigiar, e lutar, e orar pelo nosso casamento, pela nossa vida conjugal, pela vida dos nossos filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, a qual, mesmo depois de idosa, não se desverá dele. Provérbios 22, no verso 6, é a palavra de Deus, aleluia! Nós precisamos ser sacerdote do nosso lar, nós precisamos vigiar a nossa vida espiritual, a nossa devocional. Nós temos responsabilidades como servos de Deus. Nós não podemos fazer como Adão, que culpou Eva porque errou, e Eva culpou a serpente. E nós culpamos o pastor, o conselho da igreja, e quem quer que seja, porque a nossa vida espiritual está em frangalhos. Mas muitas vezes nós não damos prioridade à palavra do Senhor, não damos prioridade a Deus,
como está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, no verso de número 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Muitas vezes nós estamos dando prioridade à palavra, ao estudo da palavra, não estamos dando prioridade ao lugar secreto, como está lá em Mateus capítulo 6, o Evangelho de Mateus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto Deus te recompensará. Muitas vezes nós temos vigiado, temos sido negligentes na nossa vida espiritual, e nós temos que assumir essa responsabilidade, esse compromisso com o Senhor. Ele continua dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, lembra-te, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Irmãos, nós não sabemos o dia que Deus vai nos chamar, e muitos deixam para amanhã. Amanhã eu vou colocar a minha vida espiritual em ordem, amanhã eu vou resolver essa questão com Deus, mas o amanhã não nos pertence. Em Isaías capítulo 55, no verso 6, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Nós temos que buscar ao Senhor agora, não é amanhã, nem depois de amanhã. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O verso de número 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Nós observamos aqui que havia contaminação dos demais. A maioria da igreja estava com vestes realmente contaminadas pelo pecado, pela falta de vigilância, pela falta de busca espiritual. Porque o Salmo 145, no verso 17 e 18, está escrito a palavra do Senhor: justo é o Senhor em seus santos caminhos, perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Aleluia! Se nós buscarmos, não importa o buraco, a caverna, o atoleiro que nós estamos, por falta de vigilância, por negligência, que nós vamos nos atolando e afastando de Deus. Mas se nós olharmos para a cruz, se nós buscarmos aos pés de Cristo, o Senhor está de braços abertos para estender a sua mão e nos tirar do lamaçal. O Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, quando me ouviu, clamei por socorro, e me tirou de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, colocou um novo cântico nos meus lábios. Muitos verão essas coisas, e confiarão no Senhor. Aleluia! É o Deus que transforma, é o Deus presente, é o Deus que ressuscita mortos, porque o texto fala aqui, quando o Senhor Jesus no início diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo é o que dá vida à igreja, como diz lá em Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. É no poder do Espírito Santo, não é por força nem por violência, mas é pelo mover do Espírito de Deus. Jesus diz: eu tenho o Espírito Santo, eu quero soprar esse Espírito. Abre o coração, recebe graça do Senhor, se levanta em nome de Jesus, desperta para a obra de Deus. Ele fala para a igreja, porque ali havia, na cidade de Sardes, uma padroeira. Na mitologia ela chamava Cibele, a deusa mãe. E uma dos poderes que eles acreditavam que Cibele tinha, que era a mesma Ártemis, da região da Grécia, a mitologia grega, é que ela podia dar vida às pessoas, ela podia ressuscitar, e Jesus disse: quem pode ressuscitar sou eu.
Porque João capítulo 11, no verso 25, disse o Senhor Jesus: eu, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Glória a Deus. Ele fala para essa igreja: vocês estão praticamente perdidos, estão praticamente mortos, mas eu estou aqui para ressuscitar, para trazer restauração. Glória a Deus. E hoje, irmãos, muitas vezes nos defrontamos com tantas provações, tantas dificuldades, tantas decepções, que nós vamos nos entristecendo, vamos nos afastando e nos sentimos muitas vezes como que mortos, apáticos, alienados, sem visão espiritual, frios, acomodados, e muitas vezes nós nos perdemos nessa caminhada eclesiástica. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está vivo, o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse: eis que estou convosco, ó igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo tem se transtornado, o mundo tem andado na contramão de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é na força do nosso braço, como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor, nosso Deus. Ele se curva e cai, nós nos mantemos de pé, porque o Senhor é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é a nossa bandeira, é a nossa luz, o Senhor é a nossa vitória, aleluia! No Salmo 46, a palavra de Deus diz, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque o Senhor é refúgio na tribulação. Portanto, não temeremos, diz o salmista, Salmo 46. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem dos seios do mar, porque o Senhor dos exércitos está conosco, aleluia, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso nós temos que, mesmo diante das dificuldades, das decepções, do joio, de tantas lutas, agruras, nós temos que observar e vigiar o que está escrito lá, e na palavra santa e divina do Senhor, que lá em Hebreus, no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, aleluia. E só assim nós venceremos. Vamos transportar as ondas bravias, as tempestades, não olhando para o homem, porque muitas vezes, na nossa fraqueza, na nossa vaidade, nós olhamos para o homem. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nós temos que olhar para aquele que é vencedor, para aquele que é infalível, para aquele que é água viva, para aquele que é luz, aquele que diz: aquele que crê em mim. Diz a palavra do Senhor, ele diz assim: eu sou o sal vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Olhar para Jesus. Quando as dificuldades surgirem, quando as fofocas nos ferirem, os julgamentos, aqueles que se levantam para impedir, para nos calar, para nos desanimar, para nos afastar, nos tirar da obra de Deus, quantos empecilhos, mas vamos olhar para Jesus, porque Ele venceu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos olhar para Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é o Senhor, não é Cibele, mas é o Senhor Jesus que tem poder de nos ressuscitar para a obra de Deus. E nós lembramos de Lázaro, a ressurreição de Lázaro em João 11. João 11, no verso 40, quando o Senhor Jesus disse, quando Marta e Maria disseram: mestre, já tem 4 dias que ele está morto. Em João 11:40, Jesus disse: eu não disse, se creres, verás a glória de Deus.
ainda que a coisa pareça estar perdida na obra do Senhor, no nosso ministério, no nosso caminhar, porque Deus tem uma obra na sua vida, meu irmão. Nós somos instrumento de Deus, cada um de nós, Deus tem um propósito, Ele nos chama para sermos pescadores de almas, para glorificarmos o nome dEle, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Deus nos chama para glorificar o seu nome, e são muitos os fantasmas, os zumbis, os obstáculos, mas o Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele olha para Lázaro e diz: Lázaro estava morto, como essa igreja estava morta espiritualmente, como muitas vezes nós estamos frios na fé, estamos encavernados, enclausurados, traumatizados por dificuldades. Nesses 28 anos, quantas bênçãos aconteceram, quantas lutas também aconteceram. Mas o Senhor Jesus continua dizendo: Lázaro, sai para fora. E esse sair é sair dessa luta, dessa guerra, é sair para Cristo, para a ressurreição em Cristo. E Jesus é o poder da ressurreição, porque a palavra igreja significa sair para fora. É quando a igreja sai das quatro paredes, como Lázaro saiu e tira as ataduras dele. Porque às vezes tem coisas que estão nos prendendo, estão nos impedindo de sermos missionários, intercessores, ganhadores de almas. Há tantas coisas que estão nos amarrando, e que o ano chega ao final e a gente pergunta: quantas almas eu levei aos pés da cruz, quantas almas eu restituí das trevas? Porque em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, está escrito: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia! Alcançaste a graça de Deus, chegou, brilhou no nosso caminho. E o Espírito de Deus falava o coração dessa igreja, para que ela se despertasse, para que ela acordasse da letargia, olhasse para Cristo, o poder de Deus, e fizesse a sua função. Diante desse fato, irmãos, desses 28 anos de vitória, de organização desta igreja, diante de tantas experiências, desafios, o cântico que nos vem ao coração, dizer que esta igreja central não é a igreja de Sardes, mas é uma igreja vitoriosa. É uma igreja atenta à palavra de Deus, submissa à palavra de Deus, comprometida com o reino de Deus. É uma igreja fervorosa, é uma igreja que está cantando aquele hino: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos e agradecer a Deus. Som. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Por
todo o meu ser. Por tudo que tem feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. te agradeço. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Ainda de pé, vamos estar orando nesse momento em favor de duas famílias que se encontram enlutadas. Nós recebemos notícia agora há pouco de que um rapaz se suicidou. Ele é filho do chefe Evandro, e ele tirou a sua vida pulando do apartamento em que ele reside. Oremos para Carlos Eduardo, o pai dele, não é isso? Vamos orar pela família do Carlos Eduardo e também pela família do Davi. O Davi é membro da igreja em Primeira Vilar. Foi ele que fez, inclusive, a parte elétrica aqui da instalação de ar-condicionado da gente. E a esposa dele faleceu neste sábado de derrame cerebral. E essas duas famílias estão nessa noite com seus corações destroçados. E vamos pedir a bênção do Senhor, o consolo sobre a vida do Carlos Eduardo e da família do nosso irmão Davi. Oremos. Pai, nós, diante, Senhor, dessa triste notícia que se acometeu sobre a vida, Senhor, sobre o Carlos Eduardo e também sobre o Davi e suas famílias, pedimos que a tua bênção, o teu consolo
estejam sobre essas famílias. E diante, Senhor, da tristeza, que diante da perda, diante do sofrimento, eles possam ver a Tua mão poderosa. Que eles possam saber que Tu estás presente, Senhor, mesmo diante das lutas e da dificuldade. Tu és o Deus que se faz presente na nossa vida. É a nossa oração, que nós te pedimos em nome do Senhor. Amém. Vocês podem sentar. Eu queria convidar o pastor Renato, o pastor Jonas para estarem aqui à frente, o pastor Antônio Carlos também, que suba novamente aqui. E enquanto eles se dirigem, eu quero fazer os agradecimentos, né? Agradecer a comissão de festa, que trabalhou incansavelmente para que nós pudéssemos, no dia de ontem e hoje, estarmos comemorando o nosso aniversário. Os irmãos também que ajudaram a comissão de festa a realizar os seus trabalhos, os irmãos que estão aqui no louvor nos ajudando. Deus abençoe a vida de vocês, viu, Kaique, o Thiago que está na bateria, ele é o nosso professor de bateria aqui das crianças na sexta-feira, está abençoando a igreja. Quero agradecer a presença do presbítero Eli, nosso presidente do presbitério. Obrigado, Eli, por você estar conosco. O pastor Antônio Carlos trouxe fã-clube, né? O pessoal do Gramacho, o pessoal da Primeira, tem um pessoalzinho espalhado aqui. Obrigado pela visita. E os demais visitantes, com muita alegria que nós recebemos de você. E também queria fazer um agradecimento muito especial à nossa irmã Mônica. Nossa irmã Mônica está se recuperando da cirurgia na coluna, mas mesmo se recuperando da cirurgia, ela se colocou à disposição para preparar o bolo de ontem, o bolo de hoje, trabalhou incansavelmente nesse final de semana para abençoar a igreja. Pedimos as bênçãos de Deus sobre a vida da Mônica, da sua família, o Wesley que está ali, e o Rafael, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida dos irmãos e que ela se recupere rápido para estar conosco novamente. Amém? Agora, deixa eu fazer um convite especial. O pastor Jonas está jubilando, completou 70 anos, jubilando do ministério. E dia 4 de outubro, primeiro sábado de outubro, nós vamos estar aqui agradecendo ao Senhor. Às 19 horas, daqui a 3 sábados. Louvando ao Senhor pela vida do pastor Jonas, seu ministério. Vamos ter uma grande festa aqui, agradecendo ao Senhor. Nossos pastores que fazem parte da nossa igreja, eu vou pedir ao pastor Renato que esteja orando, pastor Jonas que esteja impetrando a bênção, renovando o agradecimento aqui ao pastor Antônio Carlos, que está conosco no domingo. Eu sei que para sair da igreja é muito difícil. Infelizmente, o pastor André e o pastor Gabriel não estão. O pastor Gabriel está na congregação, cuidando da congregação, e o pastor André está lá em Angra dos Reis, trabalhando. Vamos ficar de pé? Vamos estar encerrando. Nós temos um bolo, temos um refrigerante, não vá embora, vamos ali atrás, vamos nos confraternizar. Muito obrigado pelos visitantes que estão aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. O pastor Renato vai estar orando, pastor Jonas, a bênção é o nosso moto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela tua mensagem, que usaste o teu servo para com que a tua igreja, o teu povo, possa se despertar e vigiar, ó Pai. Deus amado, Deus maravilhoso, continua conosco. Nós temos a certeza, ó Pai, de que tu estás sempre conosco, nos sustentando, nos guardando. Abençoa nossas vidas, ajuda-nos a sermos mais humildes, amigos, sinceros. Abençoa, Deus, o ministério do teu servo, reverendo Márcio, neste rebanho, a vida do reverendo Antônio Carlos, ali na primeira igreja. Abençoa, Deus, o conselho daquela igreja também, e o conselho desta igreja, juntamente com teu servo, reverendo Márcio. Abençoa a vida do teu servo também, que estará impetindo a tua palavra, a bênção apostólica. Nós te pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imenso amor do nosso Deus Pai, que não poupou seu Filho, mas antes o entregou por nossas vidas, e que a consolação do Espírito Santo, a comunicação, que possa estar alcançando as duas famílias aqui
citadas esteja sobre toda a igreja nesses 28 anos e mais quantos o Senhor quiser antes da sua volta. Esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.